Abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo de número 12, para a leitura dos versículos 33 até o versículo 37. Texto base para o sermão dessa noite. Dando continuidade à série de exposições acerca da repreensão de Jesus aos fariseus, segundo a perspectiva de Mateus. Mateus 12, versículos 33 ao 37. Jesus diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém. Senhor Deus, nos abençoa nessa noite, mais uma vez, com a tua palavra que será proclamada aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos faça não apenas compreender, mas principalmente guardar aquilo que é precioso. E a tua palavra é preciosa para nós, Senhor. É mais valiosa do que qualquer pedra preciosa, do que qualquer ouro, diamante ou rubi deste mundo. Porque ela é eterna, Senhor. E é verdade. Transforma-nos mediante a ela, para o louvor da tua glória. Amém. R.C. Sproul tem uma frase, uma expressão que é bastante peculiar e diz muito acerca daquilo que cremos, do que a Escritura nos revela, no que diz respeito à nossa própria natureza e, portanto, ao pecado. Sproul dizia que não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. E vejam, irmãos, que esta frase célere e verídica chegou a ser citada até mesmo em um dos filmes hollywoodianos. Em síntese, o que Sproul queria dizer com essa frase era que nós cometemos pecados específicos porque há algo essencialmente errado conosco. Há algo problemático no âmago do nosso ser, que faz com que nossas ações pecaminosas sejam simplesmente manifestações de um problema mais profundo dentro de nós mesmos. E sendo assim, quando olhamos para um texto como esse nessa noite, em que Jesus se encontra ainda dentro do contexto de sua discussão sobre o pecado imperdoável, e dentro de um contexto, se observarmos ele de modo mais amplo, do ataque à sua própria integridade por parte dos fariseus, quando estes o acusaram de expelir demônios ou expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o senhor dos demônios. Jesus então olha para eles e fala sobre como o coração dita as nossas ações, e não apenas as nossas ações, mas também as nossas palavras. Demonstrando assim, irmãos, a natureza predominante no mesmo. É por isso, então, que ele vai dizer aí no versículo 33, e eu peço que você retorne à Escritura e veja o que Cristo diz a eles novamente,
Fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Observem aqui que Jesus está se direcionando a uma comunidade cuja principal meio econômico de subsistência era exatamente a agricultura. Logo, ele traz exemplos que tornem-se muito claros. Ele fala de coisas complexas, mas com exemplos que facilitam o entendimento do mais leigo que estivesse ali perante ele. E não estavam ali muitos leigos, a maioria que estava ali ao redor dele eram fariseus. E sendo assim, ele diz que se houvesse uma árvore podre, o fruto daquela árvore, se houvesse algum, não seria aceitável para ser consumido. Não seria aceitável para alimentar uma pessoa. Se um agricultor, no entanto, quisesse produzir bons frutos, ele tinha então que preparar o campo, ele tinha que cuidar daquela árvore, ele tinha que podá-la, ele tinha que adubá-la, ele tinha que procurar mantê-la saudável, para que então pudesse colher bons frutos dela. E quando ele assim o fizesse, a qualidade daquela árvore seria vista por todos. Seria conhecida por todos, porque os frutos que dela nasceriam demonstrariam isso. Mesmo que ela apresentasse alguns sinais de desgaste. Com essas palavras, então, irmãos, percebam que Jesus estava querendo ensinar aos fariseus e a muitos de nós hoje aqui o seu verdadeiro caráter, a sua genuína filiação. E quando eu digo a sua genuína filiação, os irmãos devem lembrar da série de sermões que estamos tendo aqui todas as manhãs de domingo no livro de Gênesis. E vão lembrar que desde a queda, duas descendências passaram a existir no mundo, a partir do primeiro casal, Adão e Eva. Uma descendência que era oriunda da graça, pela regeneração e a fé, fruto de uma natureza espiritual nova e viva, e a outra que vinha das próprias obras e a impiedade, oriunda de sua própria natureza decaída. Logo, dois povos, distintos uns dos outros. E é exatamente por ser assim que então Jesus prossegue no seu discurso. E ele prossegue no seu discurso, como nós podemos observar aí no versículo 34, se dirigindo aos fariseus e chamando-os de raça de víboras. Vejam aí, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Romanos capítulo 3 descreve o caráter humano decaído, irmãos. Paulo vai citar várias passagens do Antigo Testamento ali naquele texto, inclusive o Salmo 140, versículo 3. Quando no versículo 13 ele diz: veneno de áspides está debaixo dos seus lábios. Decaídos, não regenerados, nutrem um profundo ódio e um terrível veneno contra as coisas de Deus. E expressam geralmente isso, não apenas, irmãos, como a maioria de nós pensa em suas ações, mas também através de suas palavras. Por meio das suas palavras. E notem, irmãos, que é exatamente isso que os fariseus estavam fazendo com ele, Jesus. Em especial, ao acusarem de estarem expulsando demônios por Belzebu. O que nos leva, então, irmãos, a olhar para isso e perceber de um modo claro
que tal comportamento, que tal atitude era natural. Pois sendo eles maus, eram incapazes, portanto, de pronunciar coisas boas. Revelando assim a natureza do seu ser, o âmago do seu ser e a sua própria filiação. Logo, não se podia esperar que falassem coisas boas, que falassem a verdade, que aplaudissem ou louvassem o bem. Eles só podiam falar daquilo que lhes era próprio. Só podiam falar daquilo que lhes era consistente com o que tinham por dentro dos seus corações. O que tinha dentro dos seus corações? Uma natureza de víbora. Uma natureza decaída, de serpente, traiçoeira. Porque a boca fala, irmãos, do que o coração está cheio. O que está cheio. E vejam que nós temos a tendência de conectar aquilo que dizemos mais ao nosso cérebro do que ao nosso coração. Pensamos muitas vezes que as nossas palavras refletem aquilo que o nosso cérebro constrói. Mas Jesus diz que é mais fundo do que isso. Jesus diz que a força motriz das palavras que usamos não é o nosso intelecto, mas o próprio coração. E com isso ele quer dizer, é o mais profundo do nosso âmago, é o âmago do nosso ser. O âmago do nosso ser. E notem, irmãos, que vivemos em um período onde há uma grande discussão acerca do que são valores essenciais para um indivíduo. E é interessante porque se observarmos etimologicamente o significado dessa palavra essencial, descobriremos que ele está ligado àquilo que diz respeito ao nosso coração. E sendo assim, quando Jesus fala de coração aqui, ele está falando do próprio centro da nossa existência. Daquele lugar dentro de nós, onde reside a verdadeira natureza nossa, a predominante natureza nossa. Portanto, essas palavras não são, irmãos, para serem desprezadas por nós hoje aqui, mas devem ser ouvidas atentamente, como chamou a atenção de Jesus várias vezes destes, o público original, ao qual ele proferiu pela primeira vez estas palavras. E aprendermos, irmãos, que aquilo que falamos é sim importante. Aquilo que sai da nossa boca, irmãos, é sim importante para Deus. O mesmo Deus que tem contado cada um dos cabelos de nossa cabeça que cai, também conta e guarda cada uma das palavras que são proferidas pela nossa boca. Logo, aquilo que dizemos, irmãos, não é insignificante, como nós pensamos muitas vezes. E demonstram aquilo que temos de, abre aspas, melhor. Que mostram aquilo que de fato somos por dentro. Isso é tão importante, irmãos, que Tiago vai dedicar boa parte da sua epístola para falar sobre isso. Se você bem lembrar do que ele fala no capítulo 3 da epístola, ele vai dizer que é um pequenino membro se comparado a outros do nosso corpo humano. Mas esse pequenino membro, a nossa língua, é capaz de inflamar o curso da nossa natureza, causando danos enormes, não só a nós mesmos, mas a outros.
a outros. E aí eu lembro que R.C. Sproul, ao comentar esse texto, falava acerca de um adágio popular do século XIX. Um adágio popular que dizia: paus e pedras podem quebrar nossos ossos, mas as palavras nunca nos machucarão. Esse adágio era utilizado muitas vezes pelos pais na tentativa de amenizar os insultos ou as provocações que seus filhos recebiam. Era mais ou menos aquele filho que chegava e dizia assim: mãe, o fulano de tal me xingou. O fulano de tal disse isso e isso comigo. E a mãe dizia: meu filho, deixa pra lá, não ligue para o que ele disse, não. Ele me machucou? Não, ele não me machucou, não. Mas ele disse que eu era aquilo. Não, meu filho, deixe para lá. Isso não tem importância. Quem disse que não tem importância, irmãos? Quem disse que as palavras proferidas não têm importância? Porque se as palavras proferidas não têm importância, por que nós cremos num Deus da palavra? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Então vejam, apesar da boa intenção dos pais, ela não era verdadeira. E, portanto, aquilo que eles estavam dizendo não era edificante para aquela criança, como não é até hoje. Era uma palavra fútil, não útil. Porque vejam, irmãos, se alguém nos bate e quebra o nosso braço, a dor vai passar, porque eu vou no médico, o médico vai tratar e vai passar, o meu braço vai voltar ao normal. Algumas semanas depois eu vou estar bem. Eu lembro que quando criança, chegado na cidade de Fortaleza, fiz alguns amigos e aí me chamaram para ir brincar num campo. E começamos a brincar de atirar um no outro umas pedrinhas de barro. Pedrinhas de barro. E depois nós achamos um pé de mamona, e tinham muitas mamonas no chão. Então cada um fez aquela munição de mamona. E aí tinha um exército de um lado e um exército do outro, e a gente pegava uns estilingues para jogar mamona um no outro. Mas aí um determinado garoto, achando que as mamonas não machucavam, pegou uma pedra. E colocou no estilingue e atirou, e pegou bem no meio da minha testa. Não sangrou, mas ergueu um galo. Ergueu um galo. E aí os amigos me acudiram ali, me levaram para casa. Minha mãe, quando viu, pegou logo uma bolsa de gelo, encostou aqui. De noite o galo já tinha diminuído, com 3 dias tinha sumido. Passou, irmão. Passou. Mas muitas vezes a dor que nos é infligida por uma palavra não passa com uma semana, não passa com um mês, não passa com um ano. Às vezes dura uma vida inteira. Sendo capaz de paralisar muitas vezes a nossa mente e o nosso coração. Palavras que foram ditas lá no passado, que parece esquecido para muitos, mas que para nós, sempre que são ouvidas, trazem toda a dor vivenciada naquele momento. E isso é tão verdade, irmãos. Isso é tão verdade que até mesmo o salmista, no Salmo 38, no Salmo 39, nos adverte a conter a nossa boca com uma mordaça. É por isso que Tiago se esmera tanto em advertir os cristãos do perigo da mesma, dizendo: a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia.
Ele diz: vede, quão grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quão perigosa é a nossa língua, irmão. Quão danosas e perversas podem ser as nossas palavras. Quão terrível pecado podemos cometer contra Deus na nossa própria boca. Dentre eles, nós podemos enumerar alguns. Começar pela calúnia, pela difamação. Sabe aquela fofoquinha que sai espalhando mentiras? Nos nossos dias, o termo agora tá americanizado, fake news. Informações falsas e inverídicas, prejudiciais a outros, condenando outros. Veja, a sabedoria fala em Provérbios 10:18 que quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. E quem divulga calúnia é insensato. Mas não é só a calúnia e a difamação, irmãos. Os pecados que a nossa língua pode promover. Há também os insultos e as zombarias. A prática de ridicularizar ou menosprezar o nosso próximo. E que é vista e tratada nas Escrituras como contrário ao amor e ao respeito que deve haver entre um e outro indivíduo. Como nos lembra a sabedoria, mais uma vez, de Provérbios 26, versículo 4. Que, embora esteja em um contexto específico ali, traz ou carrega consigo a ideia de não responder ao insensato com sua própria insensatez, implicando a rejeição de tal comportamento. É aquilo que nós falávamos pela manhã, de não pagar o mal com o próprio mal. Mas não para por aí, irmãos. A fofoca, o mexerico, o disse-me-disse. Falar mal dos outros pelas costas é uma forma terrível de agredir o outro, que destrói a confiança, que destrói comunhão, que destrói amizades, que destrói casamentos. A palavra de Deus diz que o homem perverso semeia contendas e o mexeriqueiro sopra a divisão entre os maiores amigos. Mas não para por aí, os pecados da nossa língua podem ir adiante. Linguagem obscena e vulgar. Efésios 4, versículo 29, o apóstolo Paulo adverte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não param por aí, irmãos. Os pecados da língua podem ir adiante, como foram os fariseus. Podemos proferir maldições e blasfêmia, usar a boca para amaldiçoar ou proferir blasfêmias. É considerado um pecado grave na Escritura, irmãos. Porque quando utilizamos a nossa língua para isso, ela invoca o mal sobre os outros. Ela despreza aquilo que Deus chama de sagrado. Por isso que Tiago, no capítulo 3, versículos 9 ao 10, questiona: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição. Como pode isso existir assim? Como diziam os puritanos, irmãos, especificamente Stephen Chernow, que os incrédulos não podem deixar de espalhar veneno com a língua, mas os cristãos podem e devem vigiar suas palavras. Como diz o salmista, amordaçar a sua boca.
conter a sua língua. Porque é a isso que somos exortados na Bíblia, irmãos, na palavra de Deus. Deveríamos estar usando a nossa língua que Deus nos deu para edificar uns aos outros, construindo laços que carregaremos por toda a eternidade, se é que desejamos viver no novo céu e numa nova terra diante de Cristo Jesus, junto com aqueles por quem Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. Deveríamos usar a nossa língua para encorajar uns aos outros, quando eles estão desanimados e desesperançados, aflitos com as dificuldades. Devíamos usar a nossa língua para consolarmos uns aos outros, oferecendo conforto e apoio àqueles que sofrem, perdoando, buscando relacionamentos saudáveis e convivência pacífica através da reconciliação. Testemunhando a verdade, o amor, falando a verdade em amor. Efésios 4,15, irmãos. Mesmo quando for preciso para corrigir, para exortar alguém. Porque o uso pecaminoso da língua contraria os princípios do reino de Deus, irmãos. Que são amor, respeito e edificação na verdade. Estas coisas jamais podemos esquecer. Porque Deus nos chamou, irmãos, para nos levar a um padrão mais elevado de comunicação, onde as nossas palavras deixam de ser torpes e fúteis e vazias para serem usadas como ferramentas de graça e bênção. Não para ferir o nosso próximo, mas para abençoá-los. Exatamente por causa disso que então Jesus prossegue, vejam aí o versículo 35. Jesus diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Ora, se a boca fala do que o coração está cheio, se o seu coração está cheio do amor de Cristo, da graça de Deus, a sua boca vai demonstrar o mesmo. Mas e quando é o contrário? O que você acha que a boca vai proferir quando o coração está tomado pelo ódio e a amargura, o ressentimento? Olha como Deus tem falado sobre essas coisas nos últimos 2 domingos aqui nessa igreja. E aqueles que depois ouvem esse sermão na internet. Esses sermões na internet. Vejam, irmãos, assim como uma árvore boa deve produzir bons frutos, um homem bom, por ter um bom tesouro guardado em seu coração, produz coisas boas. E aquilo que Jesus disse em outra passagem: pode uma árvore boa produzir frutos maus? Claro que não. Pode uma árvore produzir um fruto diferente daquilo que ela é? Não. Da mesma forma, assim como uma árvore má deve produzir frutos ruins, um homem mau, tendo um mau tesouro em seu coração, produz o quê com seus lábios? Maldade. Desde o movimento do iluminismo, irmãos, há uma ideia ainda muito forte no mundo hoje, ou talvez mais forte ainda do que naquele período, de que o homem, embora seja capaz de fazer coisas más, ele é basicamente bom. E no fundo, a maioria de nós acredita nisso. E que mentira deslavada. Porque nós não somos basicamente bons. Basicamente, nós somos maus, irmãos. Perversos, cruéis. É a graça de Deus que inibe essa maldade, essa malignidade natural e básica do nosso coração. É por isso que nenhum de nós é tão mau quanto poderia ser.
Porque se não fosse a graça, aconteceria o que aconteceu antes do dilúvio no mundo. Lembram? É por isso que em Romanos 3, versículo 10, acertadamente o apóstolo Paulo afirma: não há justo nenhum sequer. E é por isso também que é verdade que Jesus interpela o jovem rico dizendo: ninguém é bom senão um. Que é quem, irmãos? Deus. E aqui eu quero trazer uma ilustração que R.C. Sproul traz em um de seus livros. Eu até comentava com o Felipe, que está lá em casa hoje de tarde, a gente conversava sobre isso, né? E a gente tentou lembrar qual era o livro. Mas Sproul fala em um de seus livros que um de seus professores do seminário, Dr. John Gessner, foi convidado certa vez para pregar em uma pequena igreja numa manhã de domingo. Ele aceitou o convite e quando chegou lá nessa igreja, os presbíteros o receberam, né, com muita cortesia, o saudaram e disseram: pastor, já está agendado o batismo de uma criancinha hoje aqui. E nós gostaríamos de pedir que o Senhor administrasse o sacramento para essa criança. E aí ele ficou muito lisonjeado, ele disse: tá bom, meu irmão, eu administro o sacramento. Só que tem uma coisa. Eles disseram pro doutor Gessner: nós temos aqui uma tradição que toda vida que nós vamos batizar uma criancinha, a gente coloca uma florzinha branca na orelhinha dela, apontando para a inocência, sabe? Aí o Sproul disse que o professor dele olhou para eles, pro conselho ali, e disse assim: mas meus irmãos, se essa florzinha vocês colocam na orelhinha da criança para apontar para a inocência dela e a pureza dela, por que então que eu vou batizá-la? Para o que aponta a água que eu vou derramar sobre a cabeça dela? Se ela já é pura, ela não precisa ser lavada. Qual é o significado da água para vocês? Sproul conta que o professor dele dizia que aquela tradição da rosa branca acabou naquele dia. Glória a Deus por isso. Acabou naquele dia. Porque eles perceberam que não fazia sentido declarar simbolicamente a inocência de um bebê pouco antes de passar por um ritual que simbolizava a purificação de pecado. No entanto, irmãos, à luz do ensino claro e abundante das Escrituras sobre a natureza caída dos homens e a maldade inerente ao ser humano, o que Jesus fala de pessoas boas aqui? Ora, ninguém é bom em si mesmo, mas aqueles que nascem de novo do Espírito Santo são tornados bons. Porque qual é um dos frutos do Espírito? Gálatas 5:22. Você pode olhar lá depois ou agora. Bondade é um dos frutos do Espírito. Logo, à medida que o Espírito Santo opera para nos conformar à imagem de Cristo, ele transforma os nossos corações para que possamos produzir bons frutos. Percebam que isso torna inerente. Isso é inerente àqueles que foram regenerados. Aqueles que nós lemos hoje aqui em João 3,16, que Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Logo, os bons frutos são inerentes a esses. E é sobre isso que Jesus fala, então, do tesouro bom no coração. Ora, irmãos, um tesouro é algo do qual damos grande valor. E fazemos de tudo para protegê-lo de ladrões e da corrupção. Entretanto, aqui Jesus fala de tesouros que são tanto bons quanto maus.
contrariando assim a visão da maioria de nós, que sempre é que o tesouro é algo bom. É algo sempre bom, mas ele pode também ser mal, irmãos. Ele pode também ser mal. Mas como um tesouro pode ser mal? É só nos lembrarmos do que o apóstolo Paulo diz em Romanos 2, irmãos. Versículo 5, quando ele fala: segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ora, o que Paulo estava querendo dizer aqui, irmãos? Ele estava querendo dizer que aqueles que não confiam em Cristo, não obedecem aos seus mandamentos, que não imitam as suas virtudes, que não foram regenerados, que não nasceram do Espírito, têm acumulado em e sobre si terríveis tesouros de pecado, tornando-se objetos da ira de Deus a ser manifesta naquele último dia. E vejam, irmãos, que se o pecado é o que está oculto em nossos corações, nada pode sair dele que não seja mal, que não seja vil, que não seja perverso, que não seja pecaminoso. Logo, esse deveria ser um exercício de todos nós, todos os dias nos perguntarmos: qual tem sido o nosso tesouro? O que temos pensado dia após dia? Quais têm sido os nossos desejos? O que temos guardado no nosso coração? A Cristo e a sua justiça? É isso que tem sido produzido e melhorado ou aperfeiçoado todos os dias através da ação do Espírito Santo em nós? Ou temos entesourado o mal, a malícia, o engano, a mentira? O que temos entesourado, irmãos? Bênção e salvação ou ira e condenação? Você tem dificuldades para responder a essas perguntas? Ouça então as palavras que saem da sua boca. Meça-as. Comece a gravar. Comece a anotar o que você tem dito na sua língua. Versículo 36. Jesus diz: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Essas palavras aqui, irmãos, deveriam nos fazer, no momento dos seus devocionais individuais, ao ler um texto como esse, deveria você gelar as mãos e os pés. Sabe aquele frio na barriga? O medo. Você deveria tremer de medo diante de uma palavra como essa. É só parar para pensar e ver quantas bobagens você já disse até ontem. Eu vou ser bonzinho de uma semana para cá. Vejam que essas palavras, irmãos, deveriam nos fazer tremer de medo. Por duas razões. Primeiro, pelo uso que Jesus faz aqui do termo palavra ociosa. Se referindo aqui a toda a palavra casual e irrefletida que falamos. Sabe aquele momento em que a gente desliga a razão e liga o besterol ambulante? E achamos que está tudo bem.
Porque não nos lembramos que essas palavras nos vão ser expostas no dia do juízo, segundo Jesus. Apesar de que alguns discordam que seja isso. Alguns eruditos discordam que seja isso. E dizem que quando Jesus estava falando sobre isso, ele não estava falando de palavras casuais, mas de palavras vazias, no sentido que dizia respeito a promessas que não foram cumpridas, pactos que foram feitos, que foram quebrados. Ora, mas paremos para pensar, irmãos. O que é então a palavra vazia? Uma palavra vazia é uma promessa sem substância, que pode incluir uma promessa muito séria, como um voto de casamento. Como um voto de casamento. Né? Os casais não fazem os votos de casamento? Promete ser fiel. Não é assim? Amar um ao outro. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Aí Deus nos põe à prova, aperta tudo financeiramente. Aí, meu amigo, a boca começa a amaldiçoar um ao outro. E a gente não para pensar nessas palavras do versículo 36. Não é verdade, irmãos? O fruto do Espírito, que é o domínio próprio, não passa nem de longe na nossa lembrança. Veja, se você se apresentar diante de Deus e de um grupo de testemunhas, no dia do seu casamento, pronto, o exemplo, trazia aqui a lembrança de muitos aqui, o dia do seu casamento. Mais uma vez, prometendo ser fiel, mas não cumprir o que prometeu, o que é que faz das suas palavras? Vazias. Vazias. E sabe o que vai acontecer no dia do juízo? Vai passar você lá lindo, prometendo, todo arrumado, ó, diante do pastor, diante das famílias, da igreja, dos irmãos, dos amigos, todo sorridente. E depois em casa, amaldiçoando sua mulher. Você, mulher, amaldiçoando seu marido. Maculando o leito com adultério. Porque às vezes não vai às vias de fato, mas fica no pensamento. A esposa não tem como ler os pensamentos. Não é? O marido não tem como ler os pensamentos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Todas as coisas estão patentes diante dele. Você consegue imaginar um momento desse? No entanto, irmãos, eu entendo que o que Jesus está dizendo aqui, como toda promessa, voto ou pacto, as palavras que proferimos, todas elas serão julgadas dessa forma. Não apenas as promessas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós dizemos às pessoas que vamos fazer algo em favor delas. Mas sabe o que acontece? Acabamos não fazendo. Quer que eu seja honesto, irmãos, com vocês? Aquele irmão que está aflito e às vezes chega para você, porque acha você um homem piedoso, uma mulher piedosa, diz assim, irmão, eu estou passando por um problema tão grande na minha casa. Por favor, me ajude em oração. É mesmo, irmã? É. E o que está acontecendo? Aí a irmã conta. Você pensa que ela chegou em casa e se preocupou e se afligiu com a dor da irmã? Não, ela fez questão de ligar para uma amiga para dizer, mulher, tu não sabe. Fulana de tal me chamou hoje, depois do culto, para dizer que está acontecendo isso, isso e isso na casa dela. Ela pediu para a gente orar por ela. Sabe quantas vezes aquela mulher vai orar por aquela irmã aflita? Nenhuma. Vocês acham que Deus vai deixar passar isso, irmãos? Você já parou para pensar nisso?
à luz desse texto? Quando Jesus lhe mostrar isso, o que você vai dizer para ele? Vigiem suas línguas, irmãos. Vigiem suas bocas, pais, que prometem mundos e fundos aos filhos sem poder cumprir nenhuma de suas promessas. Cuidado com os discursos farisaicos, cheios de impiedade e maldição, travestidos com uma capa de piedade e justiça. Paladinos do reino de Deus, do zelo pela lei do Senhor, como estes. Exatamente como estes fariseus. Vamos então à segunda razão, irmãos, pela qual esse versículo deveria nos fazer tremer. Porque Jesus falou aqui sobre um dia de julgamento. Como nós dissemos antes, se há algo que tentamos apagar dos ensinamentos de Jesus, são suas advertências implacáveis. Sabe, aqueles duros discursos. Lembra que eu falei desse conceito dos duros discursos? Principalmente quando eles apontam para o juízo final. No entanto, nós não podemos fugir dessa realidade, irmãos, que haverá um dia de juízo inescapável diante de nós. Lá no finalzinho das nossas vidas, cada um de nós terá que comparecer diante do tribunal de Deus. Do Deus onisciente e santo. Aquele que avaliará nossas vidas. A maioria de nós não gosta de pensar nisso. E aí fica distorcendo a graça de Deus. Na tentativa de amenizar os seus pecados, para continuar pecando. Essa é a grande realidade. Não é para mudar, se arrepender e não pecar mais, mas é para continuar fazendo as mesmas coisas. Sem nenhum tipo de arrependimento. Vivendo como se não houvesse um julgamento. Fosse só para aquela classe inferior dos réprobos. Não para os eleitos. Infelizmente, boa parte de nós presume que no fim, todos que não foram tão maus quanto podiam ser, vão para o céu ao morrer. Principalmente se esses estiverem no rol das pessoas amadas para nós. É verdade, irmãos. Parentes queridos que nunca confessaram ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. E morreram em meio à impiedade, à dureza de coração. Mas ainda assim, no fundo, nós queremos nos iludir, achando que lá no céu nós vamos encontrar eles. Contrariando o que as Escrituras nos ensinam peremptoriamente. É claro que eu não posso pecar dizendo que fulano ou beltrano foi para o inferno. Mas eu também não posso me iludir com uma mentira. Logo, é importante para nós, irmãos, enquanto ainda vivemos, nos prepararmos para esse dia. Porque no dia do juízo, toda língua será silenciada e não haverá protesto. Porque todo o mundo será levado diante de Deus e considerado culpado. Sabe por quê? Porque tudo que fizemos, falamos e pensamos será exibido perante o tribunal e pesado na balança da justiça de Deus. É exatamente por isso que Jesus diz aí no versículo 37, vejam aí. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. E vejam, irmãos, que se há uma coisa da qual não podemos titubear, duvidar, nem colocar sob questão, é quanto à doutrina bíblica da salvação
e que se relaciona diretamente à justificação pela fé somente. O que isso significa? Isso significa que ninguém é justificado por qualquer coisa que faça ou diga. Esse é o primeiro ponto. Mas o problema aqui é que Jesus diz que seremos justificados ou condenados por nossas palavras. E sendo assim, se a justificação pela fé somente é uma verdade indubitável, como nós podemos ler, ouvir e entender isso que Jesus está dizendo aqui? O que então ele pretendia com isso? Será que ele estava se referindo à nossa profissão de fé nele? Vejam. Lá em Romanos 10, abra sua Bíblia em Romanos 10, por favor. Romanos 10. Romanos 10. Vejam aí o que o apóstolo Paulo fala nos versículos 9 e 10, meus irmãos. Vejam aí, ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Segundo ponto, é verdade que devemos professar nossa fé, irmão? No entanto, nós devemos ter a seguinte convicção: ninguém jamais será justificado por uma profissão de fé. Porque quantas pessoas não vieram aqui à frente, fizeram a pública profissão de fé e no pouco tempo depois renegaram tudo o que haviam dito. Qualquer um pode abrir a boca e dizer: eu creio em Jesus. Ora, nós falamos sobre isso quando expusemos o Sermão da Montanha, lá no capítulo 7, versículo 21. Jesus disse que é possível dizer as palavras sem que elas sejam sentidas, sem que elas sejam verdade. Então, o que Jesus estava querendo dizer com isso aqui no versículo 37, irmãos? O que Jesus estava contrariando aqui, portanto, falando contra, não era sobre a doutrina da justificação. E nós só vamos perceber isso se considerarmos o contexto das palavras de Jesus aqui. Nós precisamos, para interpretar textos da Escritura, considerar o contexto. Tanto o contexto imediato da passagem, quanto o contexto maior. É preciso considerar o contexto. É preciso considerar em que ponto, em que tipo de assunto maior Jesus está falando isso. E Jesus estava falando isso num contexto em que ele está discutindo com os fariseus e ensinando-os acerca daquilo que está dentro do nosso coração, daquilo que diz respeito, como nós começamos a falar aqui, da nossa natureza predominante, daquilo que está lá no fundo, da nossa filiação. Logo, quando nos depararmos com Deus no juízo final, Ele vai repetir os registros de nossas próprias bocas. Se esse registro contiver um fluxo constante de palavras vazias, elas vão nos condenar. Por quê, irmãos? Porque elas vão evidenciar a nossa natureza predominante. Uma natureza carnal, adâmica, decaída. Entendem agora que Jesus está falando isso? Por outro lado, se as palavras que saíram daquele bom tesouro de nossos corações, vão revelar uma outra natureza predominante, não a carnal, mas uma espiritual, porque vão revelar a nossa afeição por Cristo, nosso zelo pelas coisas de Deus, nosso prazer nos átrios do Senhor.
Ora, irmãos, nós somos pecadores. E como tais, jamais alcançaremos a salvação ou a aceitação de Deus por meio de nossas próprias obras. Por nossos méritos, nós não temos méritos. Nem muito menos se formos obedientes à lei. Ainda assim, não obedeceremos do modo correto. Nós só podemos alcançar isso por meio da graça, através da graça, mediante a fé. E isso não provém de nós mesmos, irmãos, mas de Deus, que pela sua maravilhosa graça e misericórdia nos salva em Cristo Jesus. Como? Nos regenerando, como? Nos vivificando, como? Nos santificando. De modo que os frutos dessa preciosíssima obra, que é do Espírito Santo de Deus em nós, deve ser testemunhada, deve ser demonstrada, não apenas nas nossas ações, mas nas nossas palavras. E é isso que se tornará evidente naquele dia em que Cristo irá julgar o mundo todo. E Deus será louvado quando o manifesto for nas obras e nas palavras dos seus eleitos, da justiça do seu Filho. Mas se forem palavras vazias, irmãos, que terrível dia será para você. Logo, cuide hoje, porque não venha acontecer isso amanhã. Arrependa-se do mal que tem feito, nutrido em seu coração, e corra para os braços de Cristo. Hoje, sem demora. Enquanto Ele ainda está à porta. Enquanto é possível buscá-lo. Enquanto ainda há salvação. Porque amanhã pode ser tarde demais para você. Vamos orar?